Olá, eu sou a aluna Hilary da Silva Velame e o meu projeto foi a expressão da proteína estrutural do SARS-CoV-2N fusionada ao C-terminal da proteína CRI1C utilizando o sistema de expressão baculovírus célula de inseto. Bom, a proteína N ela é uma proteína estrutural que é fundamental no processo de encapsidação do genoma de RNA do vírus. Além disso, estudos anteriores mostram que ela é uma proteína imunorreativa, capaz de ativar alguns inflamassomas e está ligado diretamente a alguns casos mais graves de coronavírus. A expressão da proteína N foi realizada em célula de inseto por meio do sistema back-to-back, que consiste na construção de um baculovírus recombinante e infecção de célula de inseto, e essa expressão seria feita em célula de inseto. Bom, a proteína também está fusionada ao C-terminal da proteína CRI1C, que é uma proteína cristalizada produzida por BT, e a intenção seria que essa proteína fosse expressa em forma de cristal, a fim de facilitar, por exemplo, o processo de purificação por centrifugação. E a perspectiva futura seria de que essa proteína pudesse ser aplicada em testes sorológicos e kits diagnósticos. Bom, para realizar o processo de expressão, nós obtivemos primeiro o gene, que codifica a proteína N por PCR, utilizando oligonucleotídeos específicos. Em seguida, fizemos a digestão do vetor de transferência para faixa C-terminal com as enzimas BAN-H1 e NCO1. Em seguida, fizemos a ligação do P-faixa C-terminal com o gene pretendido. Em seguida, transformamos por eletroporação a célula DH10-beta. Confirmando por PCR os clones positivos, nós fizemos um back-to-back Baculovírus Expression System da Thermo Fisher Scientific, utilizando o que foi recomendado pelo fabricante. Fizemos uma transfecção da célula de insetos TN5B. Em seguida, depois de 6 dias, nós obtivemos o sobrenadante da transfecção. Fizemos a infecção da célula TN5B. Essa infecção foi acompanhada por microscopia de luz. E também obtivemos o extrato das células após 72 horas de infecção e assim verificamos a expressão da proteína por meio de SDS-Page Western blot com anticorpos anti-RIS. Bom, a figura 1 aqui dos resultados mostra a confirmação da clonagem do P-faixa C-terminal por PCR. Foi feito uma PCR com primer forge de N e o primer reverse do C-terminal e assim obtivemos o tamanho esperado de 3.000 bases, que mostrou que o gene estava fusionado e que realmente havia sido obtido os clones. Em seguida, obtivemos mais um clone. Bom, na figura 2, nós temos a confirmação do baculovírus recombinante por PCR, utilizando os primers da região M13, no tamanho esperado de 4.000 bases. Nós temos aqui os 3 clones confirmados. E ao confirmar a presença do BAC-MIT recombinante, nós fizemos a transfecção e a infecção das células, e aqui a infecção foi acompanhada por microscopia de luz. Nós temos aqui as células não infectadas e as células infectadas. Nós notamos uma clara mudança de morfologia da célula, a célula apresentou o núcleo aumentado, além da perda de aderência com o fundo dos poços, das placas. Nós fizemos, então, para confirmar a expressão da proteína depois de 72 horas de infecção, nós corremos um gel de SDS-Page e fizemos um Western blot com anticorpo monoclonal anti-RIS para confirmar a presença da proteína. O que foi obtido foi uma proteína aquém do tamanho esperado, porque o tamanho esperado era de 109 kilodaltons de peso molecular. No entanto, a proteína obtida teve 35 kilodaltons. Para verificar se realmente o gene estaria presente no baculovírus recombinante, nós fizemos uma extração do vírus brotado e assim fizemos uma PCR com os primers correspondentes ao N e ao C-terminal e obtivemos o tamanho esperado, ou seja, a região clonada estava presente no baculovírus recombinante. Bom, diante disso, nós percebemos que obtivemos sucesso na clonagem do vetor de transferência e na obtenção do vírus recombinante. A proteína expressa apresentou um tamanho inferior ao esperado. Então, nós lançamos a hipótese de que talvez a proteína estaria truncada, portanto, aconteceu alguma mutação que impediu a produção da proteína integralmente, a tradução da proteína. E o sequenciamento realmente mostrou que houve a deleção de dois nucleotídeos na porção 5' do C-terminal da proteína CRI1C. E assim a proteína não pôde ser expressa como esperado. Obrigada.